Existe justificativa para o crente não pregar o Evangelho? Existe alguma justificativa para o crente não pregar o Evangelho? Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Filemon, essa carta de Paulo a Filemon. E o nosso texto, a nossa mensagem nessa noite está embasada nesse texto, nesta carta de Paulo a Filemon. Está logo antes do livro de Hebreus. Fica mais fácil para você achar. Antes da epístola aos Hebreus. Você tem uma carta curtinha, apenas 25 versículos desta carta. Meus irmãos, a única justificativa para não se pregar o Evangelho é não conhecer o Evangelho. E aquele que não conhece o Evangelho não é crente, não é um convertido. Então, a pergunta é: existe justificativa para o crente não pregar o Evangelho? É interessante porque nesta carta que Paulo escreve a Filemon, é uma carta de recomendação. Eu me lembro que quando eu vim da Bahia para cá, trabalhava numa pequena empresa lá, e ao sair de lá, eu tomei o cuidado de pegar uma carta de recomendação para apresentar numa outra empresa aqui em São Paulo, onde iria me candidatar para um trabalho. Ou num outro contexto mais próximo de nós, da igreja, quando um crente resolve transferir de uma igreja presbiteriana para outra igreja presbiteriana, normalmente acompanha uma carta de transferência que não deixa de não ser uma carta de recomendação. Porque, via de regra, essa carta de transferência dada pelo conselho, ela consta lá um breve histórico daquele membro da igreja que está solicitando uma transferência. Então, fulano de tal, enquanto esteve na nossa igreja, foi um bom crente, atuou em tal área, servindo ao Senhor juntamente conosco aqui. É uma carta de recomendação. O que nós temos aqui também, nessa carta de Paulo a Filemon, é uma carta também de recomendação. Mas o detalhe que nos chama a atenção é que quando Paulo escreve essa carta aqui, e há indícios de que essa carta foi escrita juntamente com a carta também de Paulo aos Colossenses, à igreja de Colossos. Paulo está preso. Quando ele escreve essa carta, ele está preso na cadeia. E é uma carta de recomendação porque é uma carta que ele escreve em favor de um escravo, chamado Onésimo. Ele escreve essa carta ao seu dono, ao dono desse escravo, que é justamente o Filemon, a quem Paulo endereça essa carta aqui. Nessa época era comum ainda a existência de escravos, a prática da escravidão. E é interessante porque, mesmo no nosso contexto aqui, não faz muito tempo em que foi estabelecida, aprovada, a Lei Áurea, 1888, a abolição da escravatura no Brasil. Graças a Deus, isso não tem mais hoje, pelo menos sob os braços da lei. Se existe algum tipo de escravidão, é ilegal, né? Ainda bem que seja assim. Esse escravo, chamado Onésimo, ele resolveu fugir do seu dono. E um escravo, quando fugia do seu dono, sofria umas consequências pesadas. Mas, de alguma forma, irmãos, essa carta nos dá a saber que esse escravo, ele encontra-se com o apóstolo Paulo.
E Paulo aproveita a oportunidade e ele resolve evangelizar. Ele não perde a oportunidade de evangelizar a este homem, a quem certamente ele descobriu que era um escravo e um escravo fugitivo. E depois de evangelizá-lo, ele agora resolve enviar de volta, devolver esse escravo ao seu antigo dono. Existe justificativa para você não pregar o evangelho? Em primeiro lugar, irmãos, a primeira lição que nós podemos aprender nesse texto aqui, Paulo nos ensina, é que, de fato, não há impedimento para a pregação do evangelho. Paulo estava na cadeia. E Paulo nos dá o exemplo aqui de que não há situação que justifique o impedimento da pregação do evangelho. Pastor, e os países que perseguem os cristãos? Mesmo países onde os cristãos são perseguidos, onde o evangelho não tem a liberdade que nós temos aqui no nosso Brasil, mesmo nesses locais, o evangelho continua sendo pregado. E pessoas pecadoras continuam sendo alcançadas e convertidas pelo poder do evangelho, pela palavra que é pregada. E isso certamente, meus irmãos, é resultado das palavras que Jesus havia dito aos apóstolos e a Pedro de maneira mais direta, quando ele diz para o apóstolo Pedro que ele estabeleceria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Como é que as portas do inferno não resistem contra a igreja? Se a igreja fica estagnada, isso vai acontecer. Mas se a igreja avança na sua missão, as portas do inferno vão ser derrubadas. Não resistirão. Paulo está algemado, ele diz no versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Como eu disse para vocês, a carta aos Colossenses é no mesmo contexto. E lá também nós podemos observar que Paulo está preso. Na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 3, ele diz, olha, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Mesmo preso, Paulo continua desejoso de pregar o evangelho e continua pregando o evangelho. É um desejo ardente no coração de Paulo para exercer essa missão tão gloriosa, tão sublime da evangelização, que Paulo, mesmo preso, ele clama à igreja que ore por ele, para que Deus abra a porta à palavra. Quem sabe, certamente, Onésimo tido diante de Paulo foi resposta dessas orações. Foi a porta se abrindo para que Paulo pregasse também a Onésimo ali. E ele diz, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. E olha, Paulo estava preso por causa do evangelho. E mesmo por causa do evangelho preso, Paulo não desanimou. Paulo poderia, quem sabe, como alguns crentes, estar reclamando. Está lamentando, eu estou sem a minha liberdade, eu estou algemado, eu estou longe de minha casa, da minha família. Provavelmente Paulo aqui já está em Roma, preso, privado do seu ir e vir. Ele poderia estar se queixando, ele poderia estar desanimado, ele poderia estar abatido, ele poderia estar deprimido, mas não. Mesmo consciente de que o evangelho foi a causa da sua prisão, Paulo continua a dizer, eu quero continuar pregando o evangelho. Igreja, orem para que Deus abra as portas, mesmo estando algemado, mesmo estando aqui preso. Ore. Versículo 10 do capítulo 4, ele diz, saúda-vos Aristarco. Não era só Paulo que estava preso, mas também esse outro companheiro de Paulo, ele diz que também está com ele. E Marcos, primo de Barnabé. Versículo 18, ele diz, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Meus irmãos, existe justificativa para que não preguemos o evangelho? Paulo está dizendo, eu estou preso, eu estou algemado. Mas Paulo está dizendo, a melhor coisa que eu faço é pregar o evangelho.
Eu quero continuar pregando o evangelho. Filemão aí mesmo, no versículo 8, ele diz assim: pois bem, ainda que a experiência de Paulo com Onésimo, uma experiência maravilhosa, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, ele diz a Filemão, para te ordenar, Filemão, o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Olha o testemunho de Paulo, ele vai dizer que gerei entre algemas. Eu estava preso quando eu anunciei o evangelho para este homem, para este escravo, para este que te pertence, Filemão. Eu estava algemado, mas Deus abriu-me a porta para que eu pregasse o evangelho para ele. E Paulo teve a profunda alegria de não apenas ter a oportunidade de pregar o evangelho, de anunciar Cristo como Salvador, mas Paulo teve a alegria, o privilégio de ver Deus, na pessoa do Espírito Santo, trabalhando no coração, na mente daquele homem, daquele escravo, daquele fugitivo, transformando radicalmente esta vida de um escravo num irmão em Cristo Jesus. Oh, louvado seja Deus, porque só o evangelho, só o poder de Deus por meio do evangelho é que pode realmente transformar o pecador de maneira tão extraordinária, de maneira tão radical. E Paulo agora o considera como filho. Por isso que eu tenho dito para vocês que quando você discipula alguém, quando você inicia alguém no caminho do Senhor, no conhecimento da palavra, você é considerado um pai, uma mãe espiritual. Essa pessoa vai ser grata a você eternamente porque você o conduziu à presença do Senhor. Você está sendo instrumento de Deus para que ele possa conhecer a Deus mais profundamente, crescer no conhecimento e na graça de Deus. E você tem o privilégio de ser instrumento nas mãos de Deus, não apenas para anunciar o evangelho, mas para discipular aquele que, depois de ouvir o evangelho, aceita o evangelho, a palavra da verdade, a palavra que liberta. O que te impede de pregar o evangelho? Pastor, eu tenho vergonha. Não é justificativa. Pastor, eu tenho medo. Não é justificativa. Alguém de nós estamos presos? Não estamos presos. E se estivéssemos presos, também não era justificativa para não pregarmos o evangelho. Paulo está dizendo e nos dando esse ensinamento, meus irmãos, de que, de fato, não há situação que justifique diante de Deus o impedimento para a pregação do evangelho. O que te impede de pregar o evangelho? Você tem buscado pregar o evangelho? Você tem entendido que essa é a sua missão? Você tem entendido que essa é a melhor coisa que você pode entregar para as pessoas? Você tem entendido que essa realmente é a palavra que as pessoas precisam ouvir, porque ela é a única, o evangelho, o poder de Deus que pode transformar a vida do pecador, que pode tirá-lo das trevas para a maravilhosa luz, assim como você e eu estamos hoje. Nada pode nos impedir de pregar o evangelho, ainda que estejamos sob intensa perseguição. Deus haverá de nos dar a oportunidade, porque Ele tem os seus eleitos que precisam ser alcançados com o seu evangelho. E você e eu precisamos fazer isso. Precisamos ter a alegria, precisamos ter a coragem, precisamos ter a sabedoria, precisamos ter a inteligência, precisamos ter a disposição em nossos corações, precisamos assumir esse compromisso dioturnamente de pregar o evangelho neste mundo, anunciando que Jesus é Salvador, que Jesus, Ele é aquele que foi enviado por Deus, o nosso Pai, para salvar pecadores. É interessante porque na nossa liturgia, no capítulo 4, você reparou como Pedro pregou o evangelho para aqueles que estavam diante dele. Pregar o evangelho é simples. Pregar o evangelho é diferente de doutrinar, de discipular. Pregar o evangelho é isso que Pedro fez aqui, lá em Atos capítulo 11. Ele apenas anunciou: este Jesus é pedra rejeitada por vós construtores, a qual se tornou pedra angular. Versículo 12.
Olha a pregação do Evangelho aqui, claríssima. Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus salva pecadores. Você, pecador, precisa de Jesus. Nós precisamos anunciar isso para as pessoas. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo, que é Ele o Salvador do mundo, e é Ele que o mundo precisa para que as pessoas sejam salvas. Existe justificativa para ou que impeça a pregação do Evangelho? Paulo está dizendo, não existe. Em segundo lugar, irmãos, nesse texto ainda eu quero tirar uma segunda lição. Nessa carta que Paulo escreve a Filemon, uma carta de recomendação. Ele vai dizer para nós, em segundo lugar, que assim como não há justificativa que impeça a pregação do Evangelho, também não há impedimento. Também não há impedimento para o alcance do Evangelho. Assim como não há impedimento para a pregação do Evangelho, observe que também não há impedimento para o alcance do Evangelho. O Evangelho alcançará a todos aqueles a quem o Evangelho está destinado a alcançar. A todos aqueles a quem Deus escolheu, a quem Deus elegeu. Paulo poderia ter olhado e pensado, bom, você está me dizendo que você é um escravo. Será que ele poderia fazer isso? Você não tem direito ao Evangelho, porque você é um escravo. Irmãos, a nossa sociedade é uma sociedade preconceituosa. Nós, seres humanos, nós somos preconceituosos. Mas quando você olha para a grande comissão de Jesus Cristo, Mateus 28, 19... Jesus não diz que nós devemos pregar o Evangelho escolhendo a quem pregar o Evangelho. Mas ele diz que nós devemos pregar o Evangelho a todas as nações e a todos aqueles que nós encontrarmos em todo o mundo. Não há acepção de pessoas. O Evangelho é para todos. Não importa se ele é um escravo no contexto do apóstolo Paulo. Não importa a sua condição. E não se engane, a sociedade também, nos dias de Paulo, as pessoas também tratavam uns aos outros com preconceito, e especialmente aquele que era escravo, e ainda mais um escravo que era fugitivo, considerado alguém de raça inferior, uma pessoa menos do que os demais, mas os cristãos não podem tratar assim as pessoas. Nós, cristãos, não podemos tratar as pessoas com preconceito. Nós aprendemos aqui nessa carta que todos precisam do Evangelho. Quando nós lemos Romanos capítulo 3, 23, que é um texto muito conhecido de vocês, Paulo vai dizer assim, olha, não podemos tratar com preconceito na pregação do Evangelho, principalmente de maneira especial. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisam do Evangelho. Precisam do Evangelho, não importa quem seja, precisa do Evangelho. Porque o Evangelho, meus irmãos, é aquele que é poderoso e único para, de fato, curar a alma de cada ser humano, na sua intimidade, na sua profundidade. O Evangelho é o que liberta o pecador da sua escravidão pecaminosa, do domínio do pecado, das trevas. É só a palavra de Deus. Então nós não podemos pregar o Evangelho com preconceito. Nós não podemos pregar o Evangelho olhando a questão social das pessoas, a posição social, olhando a cor da pele, olhando o sexo. Não fazemos isso. Mas pregamos a todos com quem nós nos deparamos e temos a oportunidade, como Paulo pregou, e ele nos dá o exemplo que nós também devemos agir assim. Não é porque era um escravo que Paulo teve relutância, que Paulo teve o pé atrás, pelo contrário. E olha que coisa bonita. Depois que ele pregou o Evangelho, é um escravo fugitivo. Você viu como é que Paulo tratou esse escravo? Alcançado pelo Evangelho que ele pregou, aceitou o Evangelho. Paulo não tratou apenas como irmão, Paulo tratou como filho amado. Ele disse no versículo 10, sim, solicito-te em favor do meu filho, o filho que eu gerei
entre algemas, na cadeia, preso, preguei o evangelho. Ele diz no versículo 10, gerei entre algemas. E olha que interessante o que o evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Paulo mostra aqui o valor do evangelho, quando ele vai dizer a respeito desse escravo para o seu dono. Onésimo, escravo, versículo 11, antes te foi inútil, mas agora, depois do evangelho tendo alcançado a sua vida, ele é útil a ti. Mas repare que Onésimo era útil também ao apóstolo Paulo, e foi tão útil ao apóstolo Paulo que ele demonstra nessa carta aqui claramente que ele teve o desejo de fazer com que Onésimo permanecesse com ele. Olha o que ele diz no final do versículo 11, ele diz, porém é útil a ti e a mim. Versículo 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, do meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo mesmo. Como o evangelho pode transformar a vida de uma pessoa. E Paulo diz aqui, alguém que antes era inútil, agora o evangelho faz do pecador alguém útil, tanto ao apóstolo quanto também ao seu dono. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho, irmãos, como é maravilhosa a palavra de Deus, como é poderosa a palavra de Deus. Como é milagrosa a palavra de Deus. O que a palavra de Deus pode fazer na vida de um pecador, a semelhança desse escravo, mas na vida de qualquer pecador. Portanto, nós não devemos limitar a pregação do evangelho. Nós não podemos escolher a quem nós devemos pregar o evangelho. Pregue a todo aquele a quem Deus te dá a oportunidade para você pregar. Porque o evangelho é para ser pregado a todas as pessoas. Não há impedimento para o alcance do evangelho. Essa é a segunda lição que nós devemos guardar no nosso coração, na nossa mente aqui. Por quê, pastor? Porque todos carecem do evangelho, porque todos são pecadores, diz o apóstolo Paulo. E o evangelho faz do pecador alguém que antes é inútil para Deus e para o seu reino. Depois de alcançado pelo evangelho, essa pessoa se torna útil para Deus e para o seu reino. Você hoje é útil para o reino de Deus. Você hoje é útil para Deus por causa do evangelho que transformou a tua vida radicalmente. Fez de você um pecador convertido, um pecador redimido. E Deus hoje, tanto você é útil, que Deus hoje quer encorajar você a fazer missão para o reino de Deus. É um privilégio, é uma alegria. E Ele está dizendo, faça a missão sem preconceito. Prega o evangelho para todos. Jesus também ensinou assim. O ministério de Jesus foi um ministério sem preconceitos. E os fariseus ficavam loucos com o ministério de Jesus, com Jesus, porque Jesus não tinha preconceito, ele curava, ele ensinava a endemoniados, a cegos, a coxos, a viúvas, a pobres. Os evangelhos estão cheios de exemplos, de testemunho de Jesus assim. Há quem diga que a igreja presbiteriana é uma igreja elitizada. Isso é uma bobagem, né? Deve ser uma bobagem. Porque nós não devemos focar em pregar o evangelho apenas para os universitários. A nossa igreja não tem só universitários. Porque nós entendemos que a pregação do evangelho é para todas as pessoas. Não há impedimento para o alcance do evangelho para transformar. Cristo pegou para pessoas que viviam à margem da sociedade, pedintes, que ficavam esmolando à beira do caminho. Mas Jesus também pregou para, curou e ensinou para chefe do Império Romano, de soldados, comandantes de soldados, curou filha de pessoas assim.
Mateus capítulo 9, verso 23, mostra essa realidade. Ele ressuscitou, inclusive, a filha do chefe, que estava morta, e ele operou o seu poder, o seu milagre. Irmãos, o apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, ele vai falar exatamente sobre essa questão do preconceito. E ele vai dizer que a igreja de Cristo não pode receber as pessoas que passam por aquela porta com preconceito. Se é alguém bem vestido, dá o melhor lugar para sentar, recebe da melhor forma possível, mas se é um morador de rua, recebe com desprezo. Tiago capítulo 2 vai dizer que não é assim, que que a igreja deve tratar as pessoas. E quando a igreja prega o evangelho, ela deve entender que o evangelho é para todas as pessoas. A igreja é como a semelhança de um local de pessoas doentes que estão sendo tratadas pelo poder do evangelho e curadas pelo poder do nosso Senhor, do nosso Salvador. Então, meus irmãos, em segundo lugar, nós devemos entender que não há impedimento para o alcance do evangelho, que, portanto, eu não posso pregar o evangelho com preconceito. Preciso entender que o evangelho deve ser pregado para todas as pessoas, todas. Em terceiro lugar, a última lição que eu quero destacar para os irmãos aqui nesta noite é que esse texto ainda nos ensina que não há impedimento para a igreja praticar o amor cristão. Observe que eu disse para vocês, e é verdade, essa carta é uma carta de recomendação. Não precisava. Não deveria ser assim. Mas observe que Paulo está dizendo, olha, eu estou devolvendo para você o seu escravo. Mas eu não estou devolvendo ele apenas como um seu escravo. Mas eu estou devolvendo ele agora como um irmão em Cristo. E sabe qual é o detalhe aqui? Filemon era um líder da igreja. Tudo indica que ele era membro da igreja de Colossos. Mas Filemon, ele reunia um grupo em sua casa. Aí mesmo no texto, Paulo deixa isso claro para nós, que Filemon tinha a igreja reunida também em sua casa. Então, observe que quando Paulo devolve o escravo de volta, ele tem o cuidado de dizer, eu devolvo um irmão em Cristo. Como seria recebido aquele escravo fugitivo de volta? Certamente seria recebido com preconceito também, com acepção, né? Tratamento com acepção, preconceituoso. Como assim nós vamos ter um escravo fugitivo entre nós na nossa igreja? Nós não vivemos mais nesse período hoje, talvez fique até difícil da gente imaginar esse problema lá atrás, que seria que a igreja reunida na casa de Filemon iria enfrentar ali. Mas Paulo está encorajando e mostrando a necessidade de que não deve haver esse tipo de preconceito na igreja ao receber os novos convertidos. Não há impedimento para a prática do amor cristão na igreja. Observe que Paulo tem o cuidado de, ao escrever essa carta, ele próprio dar o exemplo da prática do amor. É interessante como ele toma cuidado de escrever essa carta para Filemon, sendo amoroso com Filemon, sendo respeitoso para com Filemon. Ele diz, ainda no versículo 1, né, depois de se identificar como prisioneiro de Cristo, ele diz, ao amado Filemon. É um tratamento amoroso, um tratamento carinhoso. É como você hoje diz para o seu irmão, para a sua irmã, quando se depara com ele, quando se encontra com ele, pergunta, dá um abraço, meu amado irmão, minha amada irmã, como você está? Como é que está a sua vida? É um tratamento carinhoso, amoroso. Paulo reconhece o amor também de Filemon pela igreja e pelo próprio Cristo. Como isso é bonito de observar no crente. O amor que você tem por Deus e o amor que você tem pela sua igreja, pelos seus irmãos em Cristo. Filemon era um crente assim.
Um crente que amava a Deus profundamente e um crente que amava os irmãos grandemente. E Paulo reconhece isso. E Paulo está fazendo tudo isso, valorizando, destacando a importância da prática do amor entre os irmãos no seio da igreja. O versículo 5, ele diz: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Irmãos, nós precisamos crescer cada vez mais nesse amor. Amor a Deus. Eu te amo, Senhor. Precisamos falar mais isso para Deus em nossas orações. Senhor, o quanto eu te amo. Como os salmistas, né? O salmista, em vários salmos, declara o seu amor a Deus. Precisamos aprender com Paulo aqui a declarar o nosso amor cristão uns para com os outros, não apenas em palavras, mas também em atitudes, no cuidado, no zelo, mas principalmente na recepção dos novos crentes, dos novos irmãos. Porque a pessoa, quando é recém-convertida, quando ela está chegando na igreja, ela enfrenta barreiras que nós não enfrentamos mais. Ela tem que passar e vencer dificuldades que isso para nós já é muito comum. Ela precisa ir se entrosando, conhecendo a cada irmão e se relacionando e construindo uma amizade, um relacionamento amoroso, um relacionamento cristão, no amor cristão com cada crente. E muitas vezes isso é um desafio. O problema é que muitas vezes a igreja dificulta isso tremendamente. Precisamos tratar com sensibilidade, com amor, assim como Deus nos ama e nos trata com grande amor. Nós devemos tratar não apenas os que já estão na casa, mas assim como Paulo está devolvendo esse escravo agora convertido para congregar naquela igreja. Paulo está preocupado porque ele precisa ser recebido no amor de Cristo, agora como irmão em Cristo, sem nenhum preconceito, e precisa da ajuda da igreja para crescer, para se fortalecer. A igreja presbiteriana do Jardim P precisa aprender mais e mais com Paulo, Filemon e Onésimo, os personagens desta carta aqui. Precisamos crescer no amor a Deus, precisamos crescer no amor aos irmãos, no amor fraternal, no amor uns para com os outros. No versículo 7, o apóstolo Paulo diz: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Paulo recebe informações de que Filemon ama o povo de Deus. Filemon ama a igreja. Filemon ama o Senhor. Isso alegra o coração de Paulo. Eu também me alegraria no lugar de Paulo. Eu também me alegro quando eu olho para vocês e vejo o quanto você ama a Deus. O quanto você é comprometido com a obra de Deus, com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com o testemunho desse Deus, com o evangelismo, a sua missão. Isso me alegra o coração, me enche de alegria. Isso me edifica. Porque eu estou convivendo com irmãos que amam a Deus e que amam o povo de Deus. Não importa se é um escravo, não importa se é preto, não importa se é branco, não importa se é rico, não importa se é pobre, mas é alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É meu irmão em Cristo, alguém que eu vou viver por toda a eternidade com Ele, na presença do meu Senhor, do meu Salvador, alguém que foi alcançado com a salvação preciosa do nosso Deus. O versículo 8, Paulo diz assim, veja que Paulo faz um pedido para Filemon que receba o seu escravo de volta. Mas Paulo deixa claro que ele poderia ordenar. Perceba o cuidado amoroso de Paulo. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, com a maneira como nós falamos uns com os outros. Nós precisamos ser cada vez mais amorosos. Eu sei que vocês já são, mas cresçamos cada vez mais nisso. Tomemos o cuidado de tratar uns aos outros, nos tratarmos com palavras amáveis, com palavras amorosas,
visando o crescimento, o fortalecimento da igreja no amor de Cristo. Paulo poderia ter dito: eu ordeno que você receba, porque isso é justo, receba Onésimo de volta e cuide bem dele, porque agora ele é um convertido, precisa ser discipulado, ensinado. E você, como crente, como pastor aí, você tem essa obrigação. Mas Paulo diz assim, olha só o que ele diz, versículo 8. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Sendo o que sou, Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo. Ele tem o direito de dar a ordem, mas ele prefere pedir no amor de Cristo, porque Paulo quer encorajar essa igreja a crescer no amor de Cristo, assim como nós também precisamos crescer no amor de Cristo, assim como nós precisamos cada vez mais tratar uns aos outros no amor de Cristo, e isso muitas vezes implica você abrir mão de algum capricho seu. Isso implica pelo bem da igreja de Cristo, pela saúde da igreja de Cristo, pela união da igreja de Cristo, pelo crescimento da igreja de Cristo, implica você pagar um dano, você pagar um preço. E pagar calado, por causa do amor a Cristo, à sua igreja, ao seu rebanho. Filemão poderia dizer, quando ele chegar aqui, ele vai acertar as contas comigo, porque ele sabe o preço alto que ele vai pagar, porque ele fugiu. Mas Paulo está dizendo assim, receba ele no amor de Cristo, integre ele na igreja, ensine ele a caminhar com Cristo. Certamente era alguém que não sabia ler, tinha dificuldade no entendimento das Escrituras, mas ele tinha uma igreja que estaria esperando por ele para ajudá-lo a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A igreja já viu que não há nada que justifique não pregar o Evangelho. A igreja aprendeu que nada impede o alcance do Evangelho, porque é para todos. E depois que o Evangelho é pregado e o pecador aceita o Evangelho, ele precisa ser trazido para a igreja, para os pés do Senhor. E a igreja está aprendendo que precisa receber a cada irmão desse, a cada irmã dessa, a cada convertido, a cada novo cristão, no amor de Cristo. Não importa os seus defeitos, não importa os seus maus hábitos, as suas dificuldades, mas nós vamos recebê-los e ensiná-los na graça e no conhecimento do Senhor, para que ele cresça juntamente com a igreja, um crescimento saudável, que agrade a Deus e que a igreja continue crescendo cada dia mais. Querido irmão, querida irmã, que você possa se colocar à disposição do Senhor e que você possa se envolver com a missão de pregar o Evangelho, entendendo que o pecador precisa do Evangelho e que você é o instrumento de Deus para isso, e que ao pregar o Evangelho você ajude essa pessoa a ser bem recebida na sua igreja. Dê atenção, dê carinho, dê amor, tenha paciência, tenha zelo, ore por ele e ajude-o a se desenvolver na fé para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando a nossa igreja, para que essa igreja seja uma igreja evangelizadora, discipuladora, e que Deus abençoe o crescimento dessa igreja através da sua missão. Amém.